Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor. Continuamos com a nossa análise sobre a fúria de Sansão aos filisteus por este ter matado a sua esposa e o seu sogro. No conteúdo anterior nós falamos sobre Sansão, o incendiário. Ele pôs fogo na seara dos filisteus, utilizando 300 raposas, amarrando-as cauda com cauda e ateando fogo nelas, e assim causando um incêndio enorme e um prejuízo descomunal. Nesse conteúdo estaremos analisando pelo menos 3 fatores que dá seguimento a essa vingança, a esta ira de Sansão sobre os seus inimigos e a decadência moral dos próprios israelitas referente a Sansão, pois terminam entregando Sansão aos filisteus quando deveria se unirem no exército e combater os inimigos. O que foi diferente dos libertadores passados, como Gideão, como Jefté, que lutaram, expuseram suas vidas para libertar Israel. Aqui a coisa é o contrário. Prefere entregar o seu paladino, o seu herói, aos inimigos por um pouco de paz. Peço que você compartilhe esta palavra, que você deixe o seu comentário. Se puder, se inscreva em nosso canal, dê um joinha, e assim nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar a sua vida. Estaremos analisando aqui 3 pontos sobre Sansão: a sua ira, o ataque repentino dos filisteus e quando ele remove os portões da cidade de Gaza, levando sobre os seus ombros até o alto de uma montanha. Por isso, convido você a abrir sua Bíblia. No capítulo 15, versículos 7 e 8, de Juízes, 1141 aproximadamente antes de nosso Senhor Jesus Cristo, 1120, mais ou menos nesta época, Sansão viveu. No versículo 7 e 8, em represália à morte de sua esposa e de seu sogro, Sansão mata muitos filisteus, conforme diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz: Sansão lhes disse: já que fizesse isto, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Então, depois de matar uma série de filisteus, Sansão se protege numa caverna na terra de Judá. E ali, nesta localidade, conforme versículos 9 e versículos 20,
Os israelitas sofrem um repentino ataque furioso dos filisteus. Continuando o ciclo de retribuições, os filisteus atacam repentinamente a cidade de Leir, na terra de Judá. Aqui acontece pelo menos 3 coisas. Primeiro, Sansão é amarrado pelos seus próprios patrícios. Isto é um absurdo, mas mostra a precariedade do exército de Israel, da moral de Israel e, evidentemente, da fé de Israel. 3.000 homens de Judá chegam para amarrar Sansão e entregá-lo aos filisteus. E interessante que, por uma estratégia pessoal, Sansão permite agir dessa forma, que eles amarrem. E nisto, Sansão, portanto, mata 3.000 filisteus, conforme capítulo 15, 9 ao 13, que diz o seguinte: os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Queremos apenas Sansão. 3.000 homens de Judá. Preste atenção nisto. Desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? E ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Eu me vinguei das crueldades dos filisteus. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jure-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam eles. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles, não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Acontece isto, Sansão amarrado pelos seus patrícios. Que vergonha! 3.000 homens no passado formavam um exército e Deus dava vitória a Israel, destruindo muito mais, como foi no caso de Gideão. Com apenas 300 homens, destruiu todo o inimigo, não deixando um homem sequer. Aqui mostra a precariedade, o afastamento de Deus, como seu povo estava apostatado de Deus. Ao invés de lutar, preferiram entregar o seu herói. Mas Sansão não estava sozinho. Sansão era um nazireu, um homem especial,
e o Espírito do Senhor, nas horas de calamidades, vinha sobre Sansão. Por isso, nos versículos 14 ao 20, Sansão, então, causa uma carnificina terrível. Por quê? Porque, capítulo 15, 14 ao 20, nós temos aqui dois fatores. O poder de Deus que vem sobre ele, quando os filisteus chegam para levar Sansão, o Espírito do Senhor desce sobre ele, fazendo com que facilmente arrebente as amarras, e assim, usando uma queixada de jumento, ele mata 1000 filisteus, conforme versículos 14 ao 17. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramote-Leí. Vocês perceberam como que Israel estava? Até o próprio Sansão não tinha uma espada, não tinha uma arma bélica, não tinha nada que pudesse promover uma batalha normal, e se apoderou daquilo que tinha em sua volta, nas circunstâncias do momento, uma queixada de jumento. Mas a diferença sobre Sansão foi o Espírito do Senhor que veio sobre ele, e ele aqui então destrói 1000 homens. E no versículo 18 ao 20, Sansão, depois de uma batalha renhida, ele tem sede, ele clama a Deus por água, ele ora a Deus por água. E você sabe o que Deus fez? A mesma coisa que fez lá no deserto, quando os filhos de Israel murmuraram por água. Moisés feriu a rocha, e a rocha verteu água para o povo beber. E diz a Bíblia que a rocha era Cristo. Cristo é a fonte das águas vivas. Jamais o homem sedento continuará sedento se dá um passo para Jesus Cristo, a fonte das águas vivas. Pense nisto. Mas vamos aos versículos 18 e 20 da palavra de Deus, que diz o seguinte: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? A oração de Sansão. Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Essa fonte foi chamada de En-Hacoré, e ainda lá está em Leí.
Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. No capítulo 16, versículo 1 ao 3. Mais uma proeza de Sansão. Sansão, nesta passagem, se envolve com mais uma relação amorosa. E parece que a fraqueza de Sansão era justamente o seu coração, o seu afeto, o seu romantismo, a sua sede por uma mulher. E desta vez ele se envolve com mais uma filisteia. Nos versículos de 1 ao 3 do capítulo 16 de Juízes, nós temos aqui pelo menos 3 pontos a observarmos. Uma prostituta, a trama envolvendo Sansão nesta nova relação e as ombreiras da cidade que ele termina destruindo os portões desta cidade e levando sobre seus ombros. No versículo 1 do capítulo 16, Sansão visita uma prostituta na cidade de Gaza. E a Bíblia diz: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Veja isto, na cidade de Gaza, que pertencia na época aos filisteus. Eles residiam nesta região. No versículo 2, percebemos uma trama. Exatamente quando ficam sabendo que Sansão está ali, os homens de Gaza planejam matá-lo assim que ele atravessar os portões ao amanhecer. Sansão passou a noite fazendo amor com seus amores, dando vazão à sua aptidão sexual. E percebendo os inimigos da sua presença, armaram uma emboscada, evidentemente. O versículo 2 diz o seguinte: disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Agora nós temos um homem cercado dentro de um particular com uma prostituta, e vamos ver no que vai dar. A Bíblia nos mostra no versículo 3: entretanto, Sansão sai à meia-noite, levando as folhas da porta da cidade, junto com suas ombreiras, e carregando-as ao cume de um monte quilômetros à frente. Quem pode destruir um homem desse jeito? Com um escudo imenso desse? Nem flechas, nem fogo, nem nada. Olha o que diz o versículo de número 3. Sansão, porém, ficou deitado somente até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme à porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Lembra de Hebrom? Veja esta cidade na Bíblia. É muito importante na história de Davi.
E assim Sansão, então, se livrou das mãos dos filisteus mais uma vez. Eu espero que esta palavra tenha esclarecido a você sobre a importância de valorizar o seu povo, sua fé e a sua força, e que nem todos os prazeres desta vida nos traz frutos importantes, mas decadências espirituais, morticínio e muita destruição. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos analisando aqui o amor de Sansão. Sansão, mais uma vez, se apaixona por uma mulher e ele a ama de forma extrema. E parece que ali criou um romantismo, um relacionamento, e isso leva Sansão a mais uma história de conflitos com seus inimigos, os filisteus. Mas isto nós veremos em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.